E aí, galerinha do Veracruz? Então, continuando nosso assunto sobre o passado simples, né? A gente viu um pouquinho sobre os verbos irregulares na aula passada. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, entrando agora no assunto do passado simples com os verbos irregulares, tá bom? Basicamente, a gente vai seguir a mesma ordem das coisas, mas tem uma pequena alteraçãozinha que é o que eu vou explicar para vocês hoje, tá bom? Então, vem aqui comigo no quadro. Então, galera, a gente viu com os verbos regulares nos passados simples que basicamente a gente vai colocar o ED ou D no final do verbo e a gente vai transformar a frase no passado simples, tá bom? Então isso se chama, os verbos são assim com os verbos regulares, né? Porque eles seguem esse padrão, é exatamente por causa disso que são chamados assim, né? Verbos regulares, ok? Sendo que os verbos irregulares, há uma modificaçãozinha em relação ao verbo. Em vez de a gente colocar somente o ED, a gente não tem um padrão que a gente segue, a gente vai transformar basicamente por completo o verbo, tá bom? Então, se vocês puderem seguir esse exemplo aqui, a gente tem o verbo to go, ir, né? E a forma que ele vai se transformar vai ser went, ok? Então, ele muda completamente, né? Não tem um padrão que a gente segue, por isso que é chamado verbo irregular, tá bom? Sendo que a conjugação ela vai ficar fixa, tá? I, you, he, she, todo mundo vai conjugar com went, tá certo? Então, essa é a forma afirmativa. Se vocês puderem ver aqui alguns exemplos também, né? A gente tem he went to the doctor, ok? Eles foram ao médico, ele foi ao médico, né? E numa forma interrogativa, vocês lembram que a gente usava o auxiliar, que é o verbo did, né? Então, esse auxiliar ele vai servir quando a gente fazer frases interrogativas e frases negativas, tá bom? Então, no exemplo lá, did he go to the doctor? A gente transformou essa frase afirmativa numa frase interrogativa. E aí é o que tá, a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente tem, nos verbos regulares, a gente falou um pouquinho também, mas quando a gente tem o verbo, o auxiliar na frase, a gente tem que voltar o verbo para um infinitivo, sem o to, né? Da forma que ele era antes, ok? Sem o to, ok? Como assim? A gente sabe que o inglês ele não tem essas duplicadas, né? Então, ou ele vai ter o passado no auxiliar, ou vai ter o passado no verbo. Nunca os dois juntos, ok? Então, se a gente tem did, a gente não vai ter went, a gente vai ter go. Mesma coisa aqui. He didn't go to the doctor. A forma negativa, ela vai incluir esse not aqui, né? Que tanto pode ser o not depois do did, como a forma contraída, que é mais utilizada. Beleza? Muito bom. Então a gente tem aqui alguns verbos irregulares, uma pequena listazinha, só para servir de exemplo como muda, né? Vocês podem perceber que não tem um padrão. Algumas palavras vão ser iguais, outras palavras vão modificar. É importante que o único verbo que é conjugado, tá, diferentemente, é o verbo to be, que vai ser o was para singular, ou seja, I, he, she, it, e o were para o resto, né, o plural, you, they, we, enfim, ok? Muito bem, galera, então vamos voltar aqui para essa parte aqui e a gente vai ver um pouquinho mais a diferença entre os dois, tá bom? Então, ó, she asked me that question, ok? A gente pode perceber que quando a gente vai colocar o auxiliar, she didn't ask me that question, o ED ele vai sumir e o verbo ele fica normalmente, tá bom? O ED some, fica o ask. Na forma irregular, segue o mesmo padrão. Então, ó, you taught me math. Você me ensinou matemática. Did you teach me math? Você me ensinou matemática, tá bom? Então, a gente, lembrando, né? Enfoca bastante nisso aqui, que quando a gente coloca o auxiliar, o verbo na forma do passado ele volta para o presente, tá bom? Então, galera, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula maravilhosa com esse professor maravilhoso, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vocês podem conversar comigo, sei lá, faz o que vocês quiserem, entra nas mídias da escola também, né, para poder receber todo o material. E o que é mais importante, eu vou disponibilizar para vocês mais tarde uma lista de verbos que são os verbos mais utilizados no passado simples, na forma irregular, tá bom? Então não tem jeito, a gente tem que decorar esses verbos, porque senão não vai, ok? Então forte abraço, tchau, tchau.